Olá, boa tarde. Mais uma vez eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre questões interessantes do nosso mundo contemporâneo, questões que nos aparecem hoje, nesses últimos anos, como fenômenos que precisam ser decifrados, decodificados criticamente, para termos uma melhor compreensão dos processos sociais, culturais e ideológicos que se constituem hoje na sociedade contemporânea. Uma sociedade contemporânea que é caracterizada por duas coisas: a formação de hipervisualizações e a formação de superdimensionamento das informações, e ao mesmo tempo por fenômenos abjetos e fenômenos ideologicamente constituídos que resultam em coisas como fake news e pós-verdade. Nesse sentido, a minha questão aqui hoje é pensar a relação que existe entre a pós-verdade e a cultura visual. Como discutimos no vídeo anterior, cultura visual é um processo que resulta de um fenômeno da pós-modernidade que redimensiona a produção, circulação e consumo de mensagens visuais, de visualizações, né, de artefatos visuais na sociedade em rede. E ela existe numa dinâmica de consumo muito grande e muito menos numa dinâmica de reflexão crítica sobre essas imagens. A minha questão agora é pensar como o conceito de pós-verdade, associado ao conceito de fake news, está atrelado ou pode estar imbricado dentro dessa lógica da cultura visual de forma a manipular e, de certa maneira, direcionar, sugestionar o comportamento dos indivíduos na sociedade em rede. O que configura o conceito de pós-verdade? O dicionário Oxford definiu o conceito de pós-verdade, né, em 2016, inclusive com o Oxford Dictionary conceitou esse como o conceito do ano, né, naquele ano, 2016, né, e definiu que a pós-verdade é uma circunstância na qual os objetivos reais, concretos, né, tangenciáveis da materialidade vivida, como fatos reais, têm menos importância do que apelos emocionais, do que questões subjetivas ou subjetivadas nessas relações que acionam afetos. Então, a pós-verdade transcende a verdade não só pela sua negação. A pós-verdade tenta transcender a verdade à medida em que ela se desprende de um certo grau de racionalidade sobre a realidade e passa a se valer do contexto de emoção que as informações impactam. Então, nesse sentido, o conceito de pós-verdade está muito associado ao conceito de fake news. Fake news não precisa de uma tradução, são notícias falsas. Eu prefiro definir fake news como um processo de desinformação, muito mais do que notícias falsas. Por quê? Porque na cultura visual, o papel que as fake news associado ao impacto dessa pós-verdade tem proporcionado é justamente de criar um grau de um certo irracionalismo autoconsciente por parte das pessoas que demandam uma vinculação dos fatos não pela sua realidade existencial, mas muito mais por um desejo de que as coisas aconteçam, um desejo de que determinados valores morais sobressaiam sobre a realidade, um desejo de que determinados moralismos sejam ou determine a compreensão das realidades através das notícias que são falsamente disseminadas na sociedade em rede, né, dentro desse contexto da cultura visual. Logo, é muito importante que a gente entenda que não é papel da cultura visual propagar fake news, e muito menos que a cultura visual vai determinar a lógica funcional da pós-verdade. Mas é muito importante para a gente entender que nessa questão da cultura visual, esses fenômenos abjetos, como, por exemplo, as mentiras que são disseminadas em redes, as formas de montagens visuais, como determinadamente algumas notícias são montadas, as imagens são compiladas para produzir um impacto visual no receptor, né, nessa relação de interatividade na sociedade em rede, sobretudo nas mídias sociais. O papel que as fake news têm proporcionado tem sido extremamente nefasto na formação da opinião pública, porque ela distorce a opinião pública, ela eleva o processo da opinião pública
para um campo onde a necessidade de reflexão parece não ter o menor valor, o menor sentido ou o menor papel de importância na constituição da tomada de posição dos indivíduos. Então, nesse sentido, acredita-se que as fake news associado à pós-verdade se apropria dessa condição de uma sociedade hipervisualizada para propagar e disseminar notícias e desinformações, notícias falsas e desinformações, que leva à formação de uma opinião pública distorcida, ou pelo menos uma opinião pública que está associado muito mais ao grau de impacto emocional e muito menos o grau da reflexividade crítica que é necessária nessa opinião pública. Então, uma das primeiras questões que se coloca é a necessidade de checar as informações. Só que existe uma outra dimensão, e é uma dimensão dos afetos que está associado nesse processo fenomenológico da pós-verdade, é que muitas dessas mensagens que circulam nas mídias sociais, dentro desse contexto da cultura visual, são disseminadas por pessoas muito próximas, né, ou por grupo de pessoas que têm alguma referência de proximidade. Logo, pressupõe-se que as mensagens que são replicadas, que são repassadas, né, as mensagens que são encaminhadas, sobretudo pelas mídias sociais como o WhatsApp e, em certa medida, também por grupos de Twitter, dentre outros dispositivos, elas são incorporadas como verdade à medida que são emitidas por pessoas muito próximas. Então, a ressonância emocional que isso causa, e o conceito de ressonância emocional é muito importante para pensarmos essa discussão, a ressonância emocional que isso causa parece que oblitera, parece que, de certa maneira, contribui para impedir um grau de racionalidade crítica sobre a compreensão das mensagens falsas, das informações falsas, ou seja, desse jogo de desinformação. É nesse sentido que é preciso estabelecer critérios críticos para entender a dinâmica desse processo de desinformação nessa cultura visual. Ao mesmo tempo, é preciso entender que essa formação da opinião pública em rede, que utiliza dos mecanismos das imagens técnicas e pós-técnicas na cultura visual, também possibilita uma articulação e uma potencialização política de vários autores e atores que lutam politicamente nesse processo de formação da opinião pública crítica. Nesse caso, vale lembrar, por exemplo, que o engajamento de grupos de fotógrafos e ativistas visuais que se utilizam da própria cultura visual para desmistificar essas mensagens falsas, para questionar ou para criar um contrapoder em relação a essa hegemonia que tenta se montar com essas fake news, né? Sobretudo porque eu falo da hegemonia como um campo de dominação que está presente nas esferas do Estado, porque muitas vezes as fake news, né, associado a esse conceito ideológico e abjeto de criar ou obliterar a opinião pública, são feitas por pessoas que estão numa esfera de poder encalacrada dentro do próprio Estado, ou em grupos econômicos potentes que estão privatizando a esfera pública do Estado. Então, é preciso entender que essa relação entre a emissão de notícias falsas, de emissão da desinformação e as relações de poder estão muito próximas, porque justamente a utilizar a máquina estatal e o poder de disseminação da opinião pública que ela tem, o uso das fake news tem sido recorrente em governos autoritários, né? No Brasil, não é preciso dizer, nós temos o exemplo do gabinete do crime, né? E esse gabinete do crime foi comprovado que tinha salas dentro do Poder Executivo Federal do Brasil, ou seja, na Presidência da República, na Casa Civil, e muitos trabalhos, né, trabalho como, por exemplo, de jornalistas e da Patrícia de Campo Melo, por exemplo, é uma jornalista muito ativa, né, e dentre outras jornalistas, tem trabalhado com a desmistificação dessas fake news. E todos eles identificam que esse processo está sempre associado às relações de poder estabelecidas dentro das esferas dos estados ou de grupos que têm interesse econômico dentro dos estados, né, dentro do sistema de governo dentro dos estados. Então, é nesse sentido que é preciso ter muito cuidado com a compreensão dos conceitos de pós-verdade e fake news associado à cultura visual. São coisas distintas, mas, em certa medida, no mundo contemporâneo, eles estão muito próximos.
Eu queria mais uma vez agradecer ao SEAP a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e espero que esse vídeo tenha ou possa ajudar no esclarecimento crítico desses conceitos. Muito obrigado.